E o Rio ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque ao imposto de renda. A Prefeitura de Petrópolis não incluiu os recursos enviados pelo governo federal por meio da Lei Paulo Gustavo no orçamento de 2024 e, como consequência, os projetos não receberam a verba. A edição desta semana do Panorama da Dengue da Secretaria de Estado de Saúde mostrou que o Rio de Janeiro segue com tendência de alta no número de casos prováveis da doença. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, criou um centro de combate à desinformação para as eleições municipais. E o Ministério Público do Rio de Janeiro se reuniu com representantes de Nova Friburgo para tratar de questões técnicas e legais do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E a Enel Rio vai dar descontos de até 50% na renegociação de dívidas. O diálogo com o objetivo de explicar as mudanças para o imposto de renda e a declaração deste ano. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo para mais uma edição então aqui do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais. Você é sempre convidado para interagir, comentar, compartilhar a nossa programação pelo nosso Facebook, TV Correio da Manhã, e também pelo nosso YouTube em TV Correio da Manhã. No nosso site, tvc16.com, você também tem acesso à nossa programação ao vivo. A gente começa a edição de hoje trazendo aqui uma atualização sobre aquele caso que a gente trouxe em relação aos atrasos do pagamento dos editais da Lei Paulo Gustavo. A Prefeitura de Petrópolis não incluiu os recursos enviados pelo governo federal por meio da Lei Paulo Gustavo no orçamento de 2024. O município recebeu mais de R$ 2.300.000 em julho do ano passado. Já os chamamentos foram encerrados em novembro. De acordo com o cronograma, os pagamentos deveriam ter sido iniciados neste mês. O Correio Petropolitano Debate apurou que o pagamento das chamadas públicas 6 e 7 deveriam ter sido pagos no último dia 3 de março e ainda não foi realizado. E com os atrasos, os artistas que deveriam ser contemplados pelos valores estão com os trabalhos paralisados. Questionada sobre o atraso, a administração municipal respondeu que, com o fim do exercício orçamentário de 2023, existe a necessidade de apuração de superávit financeiro de acordo com a Lei Federal 4.320 para garantir a suplementação orçamentária ao Fundo de Cultura para dar continuidade das ações envolvidas com os editais da Lei Paulo Gustavo dentro do exercício orçamentário de 2024. Ou seja, as verbas destinadas aos editais da lei acabaram travados. É um descaso da Prefeitura de Petrópolis, que prometeu os fundos e não cumpriu até agora. Deveria iniciar o meu projeto em abril, mas sem fundos não consigo e tive que travar o roteiro e as produções por conta disso. Foi o que explicou um dos artistas que teve o projeto aprovado pela lei, mas, obviamente, a gente não vai divulgar quem é, até mesmo por questões de segurança. De acordo com o portal da Transparência do Governo Federal, o Fundo Municipal de Cultura recebeu nos dias 20 e 24 de julho de 2023 R$ 2.000, então,
R$ 358.890,40 do governo federal por meio da Lei Paulo Gustavo, que é a Lei Complementar 195 do dia 8 de julho de 2022. Publicados em setembro do ano passado, a participação dos editais era aberta para agentes culturais que atuassem ou que residissem em Petrópolis pelo menos há 2 anos. Os chamamentos se encerraram em novembro e os pagamentos deveriam começar a ser realizados a partir do dia 3 de março deste ano. No entanto, o pagamento também das chamadas 3, 6 e 7 estão atrasados. Quanto aos chamamentos 2, 4 e 8, o prazo final se estendeu até essa terça-feira, mas a Prefeitura não tem previsão para disponibilizar as verbas. Impressionante, né? Os editais da Lei Paulo Gustavo englobam aí as categorias: premiação de salas de cinema e criação de novos espaços de exibição, seleção de projetos de capacitação, cineclubes, festivais, preservação, publicações e produção de vídeo de divulgação para Petrópolis Film Commission e seleção de projetos culturais com protagonismo de mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 60 anos e povos tradicionais. Em uma reunião do Conselho Municipal de Cultura realizada na última segunda-feira, os atrasos da Lei Paulo Gustavo não estavam em pauta e para serem debatidos. Nós também questionamos o Conselho, mas não recebemos retorno até o fechamento desta edição. Procurado, o Ministério da Cultura informou que o prazo para execução desses recursos foi prorrogado até o dia 31 de dezembro deste ano. Os valores não executados durante o período serão devolvidos juntamente com uma justificativa, foi o que informou o Ministério da Cultura. Impressionante, né? Agora, por que essa verba não foi destinada para os projetos? Se já recebeu em julho do ano passado as verbas, o porquê que não há essas verbas disponíveis para os projetos? Fica aqui o questionamento para a Prefeitura de Petrópolis, porque esse questionamento, que foi feito inclusive por pedido, não foi respondido. A Prefeitura fala que precisa reavaliar e fazer aí, né, um recálculo do superávit para 2024. Mas a verba deveria estar lá de qualquer forma. O porquê que não está? Esse é o questionamento. Se é disponibilizado pelo governo federal, por que esses projetos ainda não receberam as suas verbas para continuidade? É o descaso com o setor cultural, assim como com o Teatro Dom Pedro. A gente lembra, eu sempre bato nessa tecla aqui no Correio Petropolitano Debate, o Teatro Dom Pedro, a primeira entrevista que realizamos aqui no Correio Petropolitano Debate foi falando sobre a questão também do teatro. A gente abordou o turismo como um todo e, na época, foi apontado pela secretária de Turismo que Petrópolis teria até o meio do ano de 2023, vale lembrar. O Correio Petropolitano Debate foi iniciado em setembro de 2022. E de lá para cá, olha o tempo, olha quantos questionamentos, quantas vezes a equipe aqui da TV Correio da Manhã já realizou matérias questionando a demora para a entrega do Teatro Dom Pedro. E detalhe, também com verbas do governo federal, mais de R$ 1.800.000. E que se a Prefeitura não tivesse realizado até dezembro do ano passado, perderia também mais uma verba do governo federal. E aí, ali nos 45 do segundo tempo, né, aquele costume de teto que a gente fala, ou seja, já quase perdendo o prazo, a Prefeitura foi lá e fez a licitação. E está aí as obras ainda em andamento. Agora, falta transparência ou por que esse valor não foi disponibilizado para os projetos? Infelizmente, a cultura da cidade aí, né, sendo desvalorizada por parte do poder público. Em alusão ao Dia do Consumidor, que é celebrado na próxima sexta-feira, dia 15, a Enel Distribuição Rio anunciou uma campanha de renegociação para os clientes. A iniciativa tem por objetivo oferecer condições especiais para a regularização de débitos e proporcionar uma oportunidade única de pagamento das contas atrasadas. A campanha vai ficar disponível até o dia 31 deste mês. Para participar, é preciso que o cliente possua pelo menos uma fatura com mais de 180 dias em atraso, ou seja, 6 meses.
A oferta vai conceder até 50% de desconto sobre a dívida atualizada no pagamento à vista. Os interessados podem também aderir à campanha de negociação nos seguintes canais: nas lojas, call centers, cobradores, além de feirão limpa-nome do Serasa, nas lojas de atendimento da distribuidora. Além do desconto, o consumidor pode escolher o pagamento no cartão também de crédito em até 21 vezes. No site da Enel é possível visualizar as unidades que estão habilitadas para essa modalidade e que, inclusive, para pagamento parcelado na conta de energia, permanece disponível nas condições, então, de 10% de entrada e mais 7 parcelas com juros de 1% de financiamento. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Tem mais informação para você. Previsão do tempo, detalhes sobre Nova Friburgo e outros municípios da nossa região de cobertura. Então não saia daí, o intervalo é rápido e o Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. É sempre muito bom ter você aqui com a gente, na companhia, na sua presença durante esse momento, que é aquela parte da tarde de almoço. E a gente vai saber então como que fica o tempo e a temperatura. Vamos então à previsão do tempo para essa quarta-feira aqui na nossa região de cobertura. Você já vê aí na tela, né, a previsão, o cenário aí para a previsão do tempo para essa quarta-feira. Para aqueles, por exemplo, que gostam daquele dia sem chuva, a notícia é boa, viu?
A previsão do tempo, como padrão, da esquerda para a direita no alto do seu televisor em Nova Friburgo, para essa quarta-feira, de temperaturas estáveis, ventos fracos e céu parcialmente coberto. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus. Para Teresópolis, a previsão nessa quarta-feira é de elevação na temperatura mínima e não há possibilidade de chuva. Nos termômetros, bem similar ali a Nova Friburgo. As temperaturas variam entre a mínima também de 14 e a máxima de 26 graus. Já aqui em Petrópolis, na cidade imperial, a quarta-feira amanhece com céu parcialmente coberto e permanece desse jeito durante todo o dia. As temperaturas variam então entre a mínima de 15 e a máxima de 28 graus e ventos fracos durante toda a quarta-feira. A previsão do tempo para a Paraíba do Sul nesta quarta-feira é de elevação nas temperaturas e não há também possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 31 graus, ou seja, em Paraíba do Sul ainda faz calor nessa quarta-feira, viu? Já em Partido Alferes, amanhece a quarta-feira com céu limpo e ventos fracos. Na parte da tarde, o sol vai ficar ali entre nuvens, mas também não há previsão de chuva. Nos termômetros, as temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 32 graus, ou seja, aquele período ali de meio-dia, 1, 2 horas da tarde, bem calor também em Partido Alferes. E para encerrar a previsão do tempo para essa quarta-feira, em 3 dias, o dia amanhece com sol entre nuvens e as condições permanecem assim durante todo o dia. Nos termômetros, as temperaturas variam entre a mínima de 21 e a máxima de 32 graus, ou seja, os tririenses também vão passar calor nessa quarta-feira, 32 graus, chegando a máxima aí para a cidade de 3 Rios. Vale lembrar, a gente traz amanhã também previsão do tempo ao longo da semana e na nossa programação aqui também, 6h30 da noite, no Correio Petropolitano, você tem atualizações a respeito da previsão do tempo. Não há previsão de chuva para essa quarta-feira para todos os municípios da nossa região de cobertura e já mostra aí sinais, né, dessa alteração de estação. A gente lembra, já estamos aí basicamente na metade de março, né? Hoje já é dia 12, a gente chega basicamente final de março aí já com a transição do verão para o outono e que tem essa característica, né, de dias de sol, mais uma queda acentuada na temperatura, principalmente na virada da tarde para a noite e o clima seco, sem previsão de chuva. Falando ainda sobre Nova Friburgo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo, participou na manhã do último dia 7 de uma reunião com representantes do citado município para tratar do acompanhamento da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que faz parte da cidade. E também houve a participação do Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT, que auxiliou no debate e na definição das questões que devem ser esclarecidas pela administração municipal em resposta ao ofício enviado. Assim, Nova Friburgo deverá responder dentro de 20 dias úteis aos seguintes questionamentos técnicos feitos pelo GAT e encampados pela promotoria. Explicitar no plano qual a Secretaria de Administração Municipal que vai ser responsável pela implementação e operacionalização desse plano de gestão. E também pelo acompanhamento da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento específicos, além de disponibilizar no site da Prefeitura a versão atual desse plano de resíduos sólidos que está sendo enviada para a Câmara, além da inserção de contribuições coletadas em audiências públicas realizadas para fins de fomento à transparência contínua, além de levantar volume gerado e destinação dos resíduos de serviços públicos de saneamento gerados nas 3 estações de tratamento de água, as ET, e nas 4 estações de tratamento de esgotos e dos resíduos sólidos de limpeza pública destinados ao aterro. A Prefeitura também deve abordar as seguintes questões, como avaliar a inclusão de previsão de elaboração de estudo graviométrico, sendo importante conhecer resíduos locais para planejamento de gestão e de sistema de logística reversa, tendo como sugestão de metodologia uma cartilha publicada pelo INEA, que é o Estudo de Caracterização Gravimétrica de Resíduos Sólidos Urbanos,
conhecendo a composição dos resíduos para aplicação na gestão municipal. Além de informar quantos são os catadores informais e incluir programa e ações para a inclusão dos catadores que atualmente trabalham de forma autônoma, definindo se estes serão inseridos nas atividades de triagem dos resíduos dos grandes geradores ou se serão inseridos no sistema de coleta seletiva. E em relação à unidade de triagem instalada no terreno do aterro sanitário, esclarecer qual o planejamento para a continuidade de uso após o encerramento do aterro e ainda se a unidade será mantida no local ou será realocada. Por fim, o município de Nova Friburgo deve informar as quantidades de coleta nos 13 pontos de coleta dos grandes geradores, o volume adequado para a classificação de grandes geradores de resíduos para acompanhamento desses sistemas. A implantação de sistema de logística reversa e vinculação do licenciamento ambiental à elaboração do PGE. O número de aterros localizados no município, as empresas que operam esses aterros e a situação do licenciamento ambiental destes locais. Em relação à existência de passivo ambiental, deve apontar os pontos viciados de descarte irregular de resíduos, ou seja, aqueles locais que tradicionalmente são destinados resíduos, mesmo que não seja legal. E esclarecer qual o sistema de cálculo dos custos de prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou seja, quanto que a prefeitura está gastando para fazer todo esse trabalho de coleta de lixo, de destinação também desse lixo e dos resíduos sólidos. E se este integra o projeto referencial de engenharia. Neste caso, será preciso disponibilizar no site da prefeitura, junto também com o plano municipal de gestão aí desses resíduos sólidos, como a gente comentou, o PM-GIRS. A gente vai continuar acompanhando esse caso, afinal já debatemos recentemente, inclusive, essa questão de resíduos sólidos no estado do Rio de Janeiro e a nossa equipe vai continuar apurando essa situação em Nova Friburgo. Olha só, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2698 da Mega Sena e que foram realizados no último sábado, dia 9, no Espaço da Sorte em São Paulo. O prêmio acumulou está estimado para 12 milhões de reais para esta terça-feira e que, inclusive, é realizado às 8 horas da noite pelo horário de Brasília. As dezenas sorteadas no último sábado foram as seguintes: 2, 18, 19, 35, 45 e 60. A Quina teve 43 apostas ganhadoras e cada um vai receber em média R$ 57.263. E outras 3.144 apostas acertaram 4 números e vão receber pouco mais de R$ 1.100 cada um. As apostas para o sorteio desta terça-feira podem ser realizadas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou também pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 5,00. Boa sorte para você que vai apostar. 12 milhões de reais já dá para ajudar para fazer algumas coisas, pagar ali algumas dívidas e quem sabe até investir, né? A Secretaria de Trabalho e Renda disponibiliza mais de 3.400 vagas de emprego para esta semana. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda está oferecendo esta semana um total de 3.435 oportunidades de trabalho formal, estágio e jovem aprendiz. As vagas foram captadas em diferentes regiões do Rio de Janeiro e são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, e os salários podem chegar a R$ 5.648. A maioria das vagas está concentrada na região metropolitana e 228 delas são direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência, em diversos setores e com diferentes escolaridades. Na região serrana são oferecidas 118 oportunidades em diferentes bairros de Teresópolis. Entre elas, há vagas que não exigem escolaridade e nem experiência, como as de auxiliar de linha de produção, carregador de caminhão e auxiliar de manutenção predial. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de serviços é responsável por 70,8% das 1.162 vagas disponibilizadas pelo SINE, seguido pelo
pelo comércio, com 29,2%, quanto à escolaridade, 48,2% das oportunidades exigem ensino fundamental completo e 70,4% experiência anterior. É importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br. Aí, então, não deixa de mandar ali o seu currículo, fazer o seu cadastro e manter atualizado. É importante a gente sempre lembrar isso, porque as vagas são atualizadas semanalmente. E com isso, se não tem uma oportunidade nessa semana que vai de acordo com o seu perfil, na próxima semana isso pode acontecer, mas é importante manter ali a qualificação atualizada, os dados principalmente, né, e-mail, telefone, redes sociais, para caso ali o seu perfil seja de acordo com o da vaga, a empresa consiga contato para uma possível entrevista e até, quem sabe, contratação. A edição desta semana do Panorama da Dengue, da Secretaria de Estado de Saúde, mostra que o Rio de Janeiro segue com tendência de alta no número de casos prováveis da doença. O estudo indica que o estado está 10 vezes acima do limite máximo esperado para esta época do ano, de acordo com a série histórica, apesar do aumento deste indicador. A região do Médio Paraíba, primeira a apresentar piora da situação epidemiológica, já apresenta redução no número de casos. A avaliação leva em consideração os dados registrados entre os dias 4 e 24 de fevereiro, que correspondem às semanas epidemiológicas 6 a 8. O boletim elaborado pelo Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria aponta ainda que não foi identificado aumento consistente da taxa de ocupação de leitos no período considerado. O número de atendimentos de suspeita de dengue nas UPAs estaduais também se manteve estável, segundo uma projeção feita pelos técnicos da Secretaria. Para as próximas semanas, a região Médio Paraíba apresenta tendência de redução no número de casos, enquanto do Centro-Sul deve ter estabilidade. As demais regiões mantêm a curva de aumento. Os dados referentes à dengue no estado do Rio de Janeiro são atualizados de segunda a sexta-feira e estão disponíveis no painel Monitora da Secretaria de Estado de Saúde e pode ser acessado por qualquer cidadão em monitorar.saude.rj.gov.br. Até a última segunda-feira, dia 11, foram registrados 117.162 casos de dengue em todo o estado do Rio de Janeiro e 31 óbitos foram confirmados. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, montou para as eleições municipais deste ano um centro integrado de combate à desinformação e defesa da democracia. Segundo o anúncio feito pela Corte, a unidade vai trabalhar no combate ao discurso de ódio, discriminatórios e antidemocráticos e na luta contra a desinformação de cunho eleitoral. O comando do centro vai ficar a cargo do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Outros 7 integrantes da Corte Eleitoral vão compor o novo organismo, que será inaugurado na tarde desta terça-feira, dia 12. Outra atribuição do centro vai ser auxiliar os tribunais regionais eleitorais, os TREs, para fiscalizar a utilização regular de ferramentas de inteligência artificial pelas campanhas, incluindo na identificação e combate às deepfakes, como simulações fabricadas da imagem e da voz de pessoa com aparência real. A atuação do centro deverá ser preventiva e também corretiva, agilizando a comunicação entre órgãos e plataformas de redes sociais para derrubar publicações maliciosas, conforme regras estabelecidas pelo TSE. O centro deverá ainda coordenar a realização de cursos, seminários e estudos para a promoção de educação em cidadania e democracia, justiça eleitoral, direitos digitais e combate à desinformação eleitoral, além de organizar campanhas publicitárias e educativas, foi o que informou a Justiça Eleitoral. Serão convidados a participar do Centro da Procuradoria, serão convidados para participar do Centro a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, além do Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.
Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal, com apoio das corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, deflagrou a operação de faunação para desarticular uma organização criminosa especializada na captura ilegal, receptação e tráfico de animais silvestres, inclusive espécies em extinção, mediante a falsificação de documentos e selos públicos do IBAMA e do INEA. Na ação desta terça-feira, cerca de 100 policiais federais cumprem 3 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Niterói, no Rio de Janeiro, nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. A investigação detectou a atuação estável e permanente de uma organização criminosa liderada por um bombeiro militar e composta por caçadores, receptadores, falsificadores e traficantes de animais silvestres. O grupo ainda contava com a participação de servidores do INEA e no Comando de Policiamento Ambiental, o CEPAM, além de uma universitária e 2 médicos veterinários. Após a deflagração da operação, o respectivo Conselho Profissional de Veterinária e as instituições serão devidamente notificadas para que adotem providências cabíveis. Dentre o ciclo de falsificações de documentos, a investigação verificou que a quadrilha realizava o cadastramento fraudulento dos animais traficados no Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre, o SISFauna, e no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros, SISPAS, ambos geridos pelo IBAMA, com o intuito de dificultar o controle e fiscalização dos órgãos ambientais. Os animais, que também recebiam uma série de maus-tratos por parte dos integrantes da quadrilha, eram vendidos em sua maioria nas redes sociais por valores entre 20 e 120 mil reais, a depender da espécie, e se viriam acompanhados ou não do kit de documentos falsos. Até o momento, as investigações detectaram que pelo menos 120 macacos prego, alguns ameaçados de extinção, como o macaco prego de crista, foram traficados pela quadrilha em apenas um ano, além de outras centenas de animais silvestres, como araras, pássaros, cervos, iguanas e papagaios. Tal fato proporcionou aos criminosos um enriquecimento ilícito de aproximadamente 2,4 milhões de reais, podendo chegar a 14,4 milhões de reais. Tá aí, né? Situação, né? Coitado dos animais, né? Ter que ficar passando por esse tipo de situação, né, presos ali, em alguns casos até maltratados, acabam sofrendo algum acidente e ficam nervosos, né, alguns até morrem, infelizmente, e a operação sendo realizada nesta terça-feira. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA de fevereiro foi de 0,83% e ficou aí 0,41 ponto percentual abaixo da taxa de janeiro. Quem fala sobre os índices que foram divulgados pelo IBGE é o André Almeida, gerente da pesquisa. O IPCA de fevereiro teve alta de 0,83%, acima da variação registrada no mês de janeiro de 0,42%. Com esse resultado, o acumulado nos últimos 12 meses passou de 4,51% para 4,50%. No resultado do índice de fevereiro, a maior variação e também o maior impacto vieram do grupo Educação, que subiu 4,98%. Os cursos regulares subiram mais de 6% por conta dos reajustes que são habitualmente praticados no início do ano letivo. Podemos observar alta de mais de 8% na pré-escola, no ensino fundamental e também no ensino médio. Os produtos alimentícios continuaram a subir em fevereiro, embora tenham registrado desaceleração de preços. A alimentação para consumo no domicílio subiu 1,12% por conta de altas da cebola, da batata inglesa, das frutas, do arroz e também do leite longa-vida. Houve influência do clima por conta de temperaturas mais elevadas e também um maior volume de chuvas. No grupo dos transportes, nós tivemos comportamentos opostos. Por um lado, houve queda de mais de 10% das passagens aéreas e, por outro, tivemos uma alta de quase 3% dos combustíveis. Em particular, a gasolina, que é o subitem que possui maior peso dentro da cesta do IPCA. Cabe lembrar que houve aumento de ICMS a partir de 1º de fevereiro sobre a gasolina e também sobre o óleo diesel.
Por fim, o INPC teve alta de 0,81% no mês de fevereiro e, com esse resultado, o acumulado nos últimos 12 meses acelerou para 3,86%. Tá aí, a gente acompanhando. Obrigado, inclusive, ao Vitor por trazer aqui atualizações para o Correio Petropolitano Debate sobre os índices do IPCA para este mês. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para falar de um tema muito importante de interesse da população, viu? Imposto de renda, declaração, começa no próximo dia 15 e se estende até maio. A gente vai explicar um pouquinho sobre as novas regras, tudo isso após o intervalo, não saia daí. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase.
Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! E o Petropolitano Debate de volta, e a gente chegou o momento então para falar sobre a declaração do imposto de renda. Sempre que chega esse período, é aquela dúvida, aquela preocupação: eu preciso declarar, eu não preciso declarar, como que eu faço, enfim. O Correio Petropolitano Debate de hoje está voltado justamente para esse tema. Vale lembrar que o período para a declaração do imposto de renda começa agora no próximo dia 15, sexta-feira, e segue até o dia 31 de maio. Você tem tempo para fazer isso, mas a gente vai te dar aqui uma ajuda, uma colher de chá, digamos assim, para falar sobre isso. E para conversar com a gente, então, nós temos aqui o Luciano Cerqueira, ele é contador, já esteve aqui no Correio Petropolitano Debate para trazer dicas para vocês. E mais uma vez está aqui com a gente, Luciano. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos aqui que nos assistem. Sempre uma satisfação estar aqui na TV. Muito obrigado. A gente começa então para falar sobre as mudanças, algumas mudanças importantes para a declaração desse ano.
E entre elas está aí o teto, né, Luciano, do valor para declarar ou não. Isso mesmo, Richard. Nós tivemos aí no dia 6, né, a liberação aí das normas, né, das regras da Receita Federal. E assim, tivemos sim mudanças, né? Esse ano a gente tem aí um limite, é sempre importante, né? A gente não vai aqui abordar todos, né? Mas é importante que a gente fale dos limites. Então, a gente tem hoje, para quem é obrigado a declarar, o limite de R$ 30.639,90. Então, assim, quem ganhou acima desse valor no ano é obrigado a declarar, precisa fazer a declaração. E, lógico, outras mudanças, né, na questão dos rendimentos isentos, que passaram de 40 mil para 200 mil, então aumentou esse limite. Para quem tinha bens, que pulou de 300 mil para 800 mil. Então a gente tem aí alguns ajustes, né, da Receita, né, para poder direcionar a entrega desse ano. Uhum. Ou seja, a gente vê aí com uma maior parte da população não vai precisar fazer a declaração do imposto de renda quando se trata das questões dos valores, né? É sempre importante a gente lembrar isso, porque mesmo que essa pessoa não tenha esse teto, ela de alguma forma pode ser obrigada a fazer a declaração, Luciano? Pode sim, pode sim. São exatamente essas questões de rendimentos isentos ou aplicação em ações, né? Então isso leva com que o contribuinte seja obrigado. É importante que as pessoas consultem, né, deem uma olhada. O site da Receita tem lá uma página do imposto de renda e lá tem esse rol onde prescreve, né, tudo direitinho. Nem sempre a pessoa ganha menos do que 30.600, mas ela tem uma outra obrigatoriedade. Então, isso é importante estar atento, né, para não deixar passar. Com certeza. Agora, falando também, Luciano, sobre a declaração. Perfeito. Eu olhei lá, verifiquei, preciso fazer a declaração do imposto de renda para esse ano. O que eu preciso levantar de documento? Quais são as maneiras que a população pode fazer essa declaração? Existem tipos diferentes? O Richard, importantíssimo, né, essa reunião, essa arrecadação dos documentos, vamos dizer assim. Lógico que os cuidados, né, eles não vão se alterar. Então, assim, documentação que penha, né, vão pela ordem, né, os rendimentos, né, o informe de rendimentos, ou rendimentos de aluguéis, né, ou doações, né, então isso vai entrar como valores de rendimento. As despesas, né, e a gente tem atenção aí para aquelas que são dedutíveis, né, as despesas médicas, as despesas com instrução, de uma maneira geral. Então, ter atenção a esses documentos, né, para poder reunir. E, lógico, a questão patrimonial, né, que a Receita quer ver no imposto de renda é essa evolução, esse controle patrimonial. Então, a aquisição de bens imóveis, de veículos, né, às vezes de aplicações, o que a gente tem nas nossas reservas, né, o que está guardado. Então, todas essas informações são pertinentes. Nós estávamos aqui antes comentando, né, que importante hoje o contribuinte ficar atento. Algumas dessas informações elas estão no site da Receita, sim, através do ECAC. E o acesso a esse ECAC é pela conta Gov, que hoje, né, grande parte dos serviços aí estão pela conta Gov. Interessante que o contribuinte verifique a sua conta Gov, a sua inscrição. E assim, a conta Gov ela tem níveis, né? Sim. Então ela tem o bronze, o prata e o ouro. Para você ter esse acesso, ou para quem vai trabalhar, fazer esse imposto de renda, o contribuinte precisa ter acesso prata ou ouro. Então ele talvez tenha que subir o nível. No site lá também da conta Gov, né, do gov.br, ele diz como você consegue subir esse nível. Isso é importante para, às vezes, em cima da hora, perde tempo, ele não consegue, fica, né, aquele contexto ali mais complicado. Tá certo. É sempre importante ter atenção nisso, pelo que o Luciano falou, justamente pela essa questão. Você vai acessar a conta, às vezes, se é a sua conta bronze, precisa alterar algumas documentações ou atualizar, isso pode levar tempo, às vezes você precisa ali comprovar algum outro documento, mudar a senha, e às vezes a pessoa esquece a senha, esquece o e-mail, esquece o acesso, e no fim desse prazo acaba perdendo ali justamente o prazo para fazer essa declaração.
E aí vou fazer duas perguntas aproveitando, Luciana. A primeira é, o que acontece se a pessoa tem que declarar e não fez isso dentro do prazo adequado? E a segunda é, quais os riscos também de fazer uma declaração errada, com dados e informações errados? Richard, olha só, se o contribuinte não apresentar a sua declaração e ele for obrigado a isso, primeiro que tem multa, né? Há penalidade, a multa não mudou o valor, mas são R$ 165,74 a multa mínima. Ela é calculada em relação também ao valor do tributo, Sim. Então tem que se verificar para cada contribuinte. Uma outra questão, no preenchimento, né? Isso é importante, a gente fala assim, só a obrigatoriedade da multa e a questão, se não apresentar, você pode ter pendências no seu CPF. E aí isso te atrapalha com banco, com financiamentos, né, com recebimento de benefícios. Então é importante que realmente o contribuinte verifique se é obrigado e que cumpra, né, essa obrigação. Para o preenchimento, né, às vezes a gente olha, não, é fácil, é didático. A Receita hoje tem a declaração pré-preenchida e ela vem trazendo assim bastante benefícios, né? Ela facilita a nossa vida porque ela já pega todas as informações que a Receita disponibiliza. Então, ela é indicado, o contribuinte pode utilizar, eu acho que é interessante, mas tanto a pré-preenchida quanto o próprio programa, né, baixar o programa, inclusive foi disponibilizado hoje, um pouquinho antes da previsão que era na sexta-feira, é importante que também consulte um contador, consulte lá o seu profissional de confiança, contábil, para que ele possa assessorar, né, para que ele possa, talvez, não deixar que aquela pessoa cometa algum erro de preenchimento. Dar o suporte ali. É comum às vezes, normalmente falar, não, é tranquilo, eu vou lançar aqui, mas às vezes um lançamento trocado num campo errado pode cair em malha fina e aí isso pode dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Agora, falando justamente um pouquinho sobre essa questão da malha fina, o que na prática é a malha fina e como solucionar esse problema? Lógico que a gente sabe que vai de caso a caso, né? Mas os pontos principais ali para conseguir sair dessa situação. Richard, na verdade a gente, né, vamos desmistificar um pouquinho essa questão da malha, né? Porque assim, não é que a pessoa está devendo, não é que cometeu algum ilícito. Na verdade a malha fina é uma retenção daquela declaração por ter alguma desconformidade, seja de preenchimento, seja de informações de dados, né, o que não foram informados, por algum lapso, alguma coisa nesse sentido. Como é que a gente regulariza, né? Normalmente, esse ano, pelo menos que nós passamos, as declarações de 23 só foi possível antecipar a entrega de documentos, né, como precisava comprovar, a partir do ano seguinte, então de 2024. Então, o que acaba acontecendo é que a gente fica um pouco preso. Por isso a atenção no preenchimento, para ver se está tudo direitinho, se não esqueceu de nada, para não ficar, vamos dizer assim, retido lá em malha. E a resolução hoje, ela também se dá toda por meio eletrônico. Você vai entrar lá no atendimento, vai gerar um processo, né, digital e vai entregar os documentos ou as comprovações que são exigidas pela Receita. Ou seja, importante isso aí também para você que está nos acompanhando, né? Como o Luciano comentou, se você tem alguma dúvida em relação a essa declaração ou preenchimento do documento, procure um profissional capacitado para fazer isso, até para você não ter nenhum problema posterior por conta de uma declaração que foi encaminhada com dados ali inconsistentes ou com alguma informação que a Receita Federal possa, então, questionar. Além disso, Luciana, a gente tem abordado muito também, agora existe aí, dentro dessas novas regras que a Receita Federal tem colocado, uma delas é essa questão, por exemplo, dos investimentos, né? A gente sabe que nem toda a população como um todo faz esse tipo de operação, digamos assim, mas é importante deixar aqui sempre pontuar também para esse público que tem alteração também, é importante verificar a página da Receita Federal, né? Eu acredito que vai vir não olhei o programa ainda desse ano, né? Tem uma mudança nas informações de quem paga pensão, né? Ano passado nós tivemos aí uma mudança nesse quesito, né? Hoje quem paga continua deduzindo a pensão, mas quem recebe não é mais obrigado, esse rendimento não é mais tributável. E quanto aos investimentos também, a gente tem aí
A gente está vivendo, né, essa questão digital, né? E aí a gente tem o Bitcoin, né, ou outras moedas, né, outros, né, investimentos aí em criptomoedas e até em ações principalmente. Então, assim, preciso ter cuidado, olhar direitinho, ficar atento ao que precisa ser informado, para que também não fique pendente. A verdade, a ideia é prestar as informações da maneira mais clara possível, Richard. Essa é a ideia. Luciano, sobre essas questões que a gente comentou um pouco antes, por exemplo, eu em 2023, vai lembrar, tá? A declaração é relacionada aos rendimentos de 2023, não relacionada a esse ano, viu? Você entrega nesse ano, mas relacionados aos dados do ano passado. Por exemplo, nesse meio do ano de 2023, comprei uma casa, comprei um carro, ou então recebi uma herança de algum familiar. É necessário fazer declaração? Não é? É melhor fazer? É recomendado e por quê? Ô Richard, a gente fala, né, assim, dentro do imposto de renda, são tantas situações ali que a gente tem, e é bacana, é uma época, eu estava comentando isso aqui com você, né? É uma época para os contadores de muito trabalho, mas que a gente revê uma série de clientes, então são muitas situações. Toda vez que você tem, né, a aquisição de um patrimônio, e principalmente a venda de um patrimônio, e aí por que eu estou falando da venda? Por conta da questão do ganho de capital ou do eventual ganho de capital. Então, assim, isso precisa ser olhado ou simulado às vezes antes. Tem algumas isenções, né? Para quem tem um imóvel único, se você aplica na compra, está vendendo um imóvel para comprar o outro, então você vai aplicar isso num outro imóvel residencial. Você tem algumas isenções, mas assim, nesses casos, principalmente, eu acho que é interessante ter a documentação em mão, as escrituras, né? Normalmente os valores de IPTU, o que foi pago de transferência, aí seja na doação, seja, né, inventários também, né? Essas escrituras em mãos, e aí sim, busca o seu profissional contábil, que acho que é mais seguro, é importante ter essa informação em mãos e bem informada lá. Então fique aí atento, inclusive você que está nos acompanhando. Porventura comprou, vendeu algum veículo, né, ou casa, seja, né, o que for, até mesmo bens materiais duráveis, e você vai receber aquele valor, fique atento justamente a esse teto, esse limite. Liga para o seu profissional, tire dúvidas, esclarecimentos para também não correr o risco, né, de cair na malha fina ou de ter ali a necessidade de fazer essa declaração e, porventura, acabar não realizando a declaração do imposto de renda. Luciano, justamente você comentou sobre esse período agora de declaração e que é um movimento bem grande até da população para tirar dúvidas, para fazer. Existe algum tipo de dúvida, por exemplo, que você mais recebe, por exemplo, no escritório? Olha, tem algumas coisas que são, assim, a gente fala, né, normalmente é muito importante, Richard, isso ao longo desse 2023 aí que nós passamos, depois do prazo, muitas pessoas que eram obrigadas, talvez pelo limite, esqueceram, e aí tem o CPF preso, né, não recebe o seu benefício. Então, esse aspecto eu acho que é o mais recorrente, vamos dizer assim. No período de imposto de renda, as dúvidas são todas, né? São todas. Mas, assim, é importante dar uma olhada ou ficar atento, né, também na documentação, principalmente a documentação médica, que a gente não tem limite, né, de dedução. Então, existem algumas determinações. Então, não é todo atendimento médico, o recibo tem que estar direitinho. Se o atendimento foi para o seu dependente, tem que constar isso lá, tem que estar o CPF desse profissional, para que na hora do preencher, não faltou o CPF, você não consiga preencher. Então, assim, é importante rever esses documentos, olhar e principalmente ficar atento à obrigatoriedade. Tá certo. Luciano, queria agradecer a sua presença aqui com a gente mais uma vez para falar sobre esse tema, um tanto quanto importante de forma geral para a população, mas que nesse período especificamente gera realmente muita dúvida e muita preocupação. Richard, agradeço. E um aspecto muito interessante para a gente fechar
é que a gente fala, né? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Essa é a grande verdade, não adianta a gente... Mas parte desse imposto você pode doar também. Então existe essa possibilidade, quem for fazer, quem tem um imposto a pagar, que pode, pelo menos uma parcela, procurar lá um fundo municipal, estadual, né, ou nacional, de âmbito da escolha dele, você consegue fazer essa doação. Isso também é um aspecto interessante e hoje tem tido assim, uma demanda, né, um interesse maior. Então fiquem atentos, separem os documentos. Estamos aqui, quem sabe voltaremos aqui para novas dúvidas aqui, Sim. Estamos à disposição. Vamos declarar, vamos atender ao leão. Tá certo. Luciano, obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está nos acompanhando, inclusive pegando o gancho aqui no que o Luciano comentou, aqui em Petrópolis, por exemplo, o Coral dos Canarinhos aqui de Petrópolis recebe parte dessas doações, digamos assim, a partir do momento que você precisa pagar para a Receita Federal, parte desse valor pode ser destinado, por exemplo, para o coral. É uma das iniciativas aí que você pode destinar, então, esse valor. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate dessa terça-feira. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia e a gente volta amanhã, 13h, ao vivo, e você sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olha, nessa semana o programa